reversão quando você abandona uma dependência dessa? Sim, você fala no açúcar ou drogas em geral? Eu acho que vale para todas, né? Quando a gente pensa que a gente é adicto a alguma coisa, e quando eu falo alguma coisa, eu não falo só substâncias ou alimentos, eu falo até sobre comportamentos. Por exemplo, sei lá, pornografia, algo do tipo. É porque aquela coisa, aqueles comportamentos, eles são muito ativadores da atividade dopaminérgica no córtex pré-frontal, na região do sistema de recompensa. Já ouviram falar? Uhum. Que é o sistema do nosso corpo que identifica substâncias, comportamentos, atividades que são prazerosas, que ativam a dopamina nessa região e que buscam aquilo de novo. Então é o centro do prazer, é o centro de buscar atividades prazerosas e a hora que ele identifica, ele quer de novo. Então é isso que faz a gente viciar em algo. Quando a gente suspende isso, principalmente se for de forma abrupta, não só no sentido, digamos, emocional, mas até na regulação da sinapse ali, da dopamina, dá um bug, assim, uma tela azul mesmo, dá uma bagunçada na atividade sináptica. E isso produz uma contrarregulação que gera sintomas emocionais ruins. Então, por isso que a gente, às vezes, quando suspende algum tipo de comportamento ou de substância que é muito prazerosa, a gente pode evoluir com sintomas emocionais mais negativos. Então, gerar uma ansiedade, um desejo pela substância, que a gente chama de fissura. Isso é muito comum em drogas, tá? E também pode gerar sintomas mais de ordem depressiva, tristeza, desânimo, desmotivação. E é por isso que a gente tem que ampliar o repertório comportamental. Se um paciente chega pra gente e fala assim, eu uso cocaína todos os dias, mas no final de semana é pior, porque eu vou pra balada, e eu fico com umas meninas, tudo mais. Falar pra ele só assim, tira a cocaína da sua vida, a partir de agora você não vai cheirar mais, é muito difícil esse indivíduo parar, porque a cocaína está ali no dia a dia dele como um casamento, assim como seu irmão com um cigarro. A gente tem que substituir essa cocaína por outra coisa ou por outros comportamentos que sejam adaptados. Então, de final de semana, você tá com uma namorada, vocês saem todo final de semana para um lugar que ele, né, de madrugada, por que você não tenta almoçar em um lugar que tem, né, uma musiquinha ao vivo, e aí você pode ter um momento com seu namorado, mas que não seja de balada, que te dá esse gatilho da droga. Ou por que você não leva no parque os cachorrinhos pra passear e faz outra coisa? Ou reúne os amigos e joga um jogo com os amigos em casa, faz um social que não seja a balada que te remete ao uso de cocaína. E da mesma forma o doce. Não dá pra eu tirar o doce, a partir de agora acabou o doce. Até porque a gente tem que fazer as pazes com doce. Eventualmente você vai no aniversário, alguma coisa que vai ter um doce, você vai querer comer. E não tem problema. A questão é o desequilíbrio. Então vai no aniversário, você não vai comer 20 brigadeiros, né? Tá com vontade de experimentar? Experimenta tudo mais, escolhe um pra você comer, né? Então você não vai comer várias unidades. E essa compulsão é isso, a pessoa não consegue frear o comportamento. E isso gera tristeza no final, gera angústia, gera ansiedade. Culpa é o principal, culpa. Ninguém tem um episódio compulsivo e fica tranquilo depois. Fica bem, não, comi o que eu gostaria. Não, gera culpa. Não deveria ter comido, por isso que eu tô gordo, por isso que eu sou assim, por isso que ninguém me quer. Né? A pessoa fica se sentindo um fracasso. Eu não sei se eu conseguiria fazer as pazes, assim, com o doce, assim, sabe? Eu acho que eu preferia ficar brigado mesmo, assim. Tipo, de não sou inimigo. Inimigo mas você eterno. entende seus limites também, né? Porque tem pessoas que não conseguem. Por exemplo, quando a gente tá falando de drogas mesmo, álcool, cigarro ou coisas mais pesadas, Sim. cocaína, maconha. Tem pessoas que não conseguem fazer um uso controlado. Toda vez que usar, vai perder o controle. Então, é entender seus limites. Se você entende que, olha, eu não consigo ter o autocontrole desse comportamento, é melhor não fazer. Porque até falando de tratamento, eu imagino que assim, eu falo assim, alguns tratamentos você pode ir reduzindo, sei lá, né, para ter um certo controle. Mas tem tratamento que realmente tem que ser de choque, né? Tipo assim, ó, esse aqui você nunca mais vai fazer. Né? Não é uma escolha, talvez, da pessoa. É o jeito de conseguir fazer. Porque o cabeleireiro, por exemplo... minha mãe, por exemplo, para parar de fumar, ela foi fumando 5, 3 por dia, 2 e parou. Ela foi, tipo, ela se fez um desmame. O cabeleireiro, quando foi parar de fumar, ele falou assim, não vou fumar mais.
E eu acho que se ele tivesse ficado, tipo assim, não, vou fumar 2, não ele tinha, teria né? voltado a 3, ao invés dele reduzindo, sabe? Chegaria um momento que ele voltaria pra 4, 5 e estaria fumando até hoje. No cigarro tem esses dois perfis, né? De paciente que vai reduzindo um cigarro por semana e paciente que fala, a partir de amanhã não fumo mais. Mas que tem abstinência, né? O que a gente vê, assim, dessa questão do usar menos, principalmente do álcool, isso é muito complicado, porque um dos critérios diagnósticos para dependência química é você não conseguir frear o uso. Então, é você chegar no barzinho e falar, não, eu vou beber só uma long neck. E você chega lá, você não consegue parar na primeira. Então, assim, é difícil você colocar um limite de uma redução gradual. Por isso que a gente pede mesmo, para quem tem dependência química, de zerar completamente. E aí, só que dentro da dependência química, né, de álcool e drogas, existem toda uma série de comportamentos que a pessoa tem que fazer para ela evitar o contato com a substância. Então, ela não pode ir em lugares, em ambientes, encontrar pessoas que fazem uso da substância, o que se torna a questão alimentar muito mais difícil. Porque eu não posso chegar ao Rodrigo, olha, você tem que evitar pessoas que comem doce, você tem que evitar lugares e ambientes que tenham doce. Você vai na padaria comprar um pão integral, vai ter lá um sonho, um brigadeiro, alguma coisa lá pra você comer. Então, na comida é difícil, porque se a gente não faz as pazes, de fato, vai ser um problema eterno, porque a vida inteira você vai ter que comer. Você O álcool, você pode ficar, tem um você pode ficar o resto da vida chocolate. sem beber álcool. Não vai fazer diferença, assim, desde que seja uma decisão pra você. Sim. Agora, o comer, você vai comer o resto da vida. Então, é uma relação que você tem que fazer as pazes. Né? Não dá pra você ficar brigado com algo que você pode ficar. Agora, com alimentação, não com açúcar. O açúcar também você pode tirar da sua vida de maneira radical. Mas com a alimentação, você vai ter que comer o resto da vida. Claro. 4, 5 vezes por dia. Então, a gente tem que aprender a comer, né? Não a comida virar um inferno na vida, né? E é por isso que é a importância do nutricionista, né? Ter esse conhecimento dessa parte comportamental. Porque muitas vezes, se a gente passa só a prescrição, né? O nutricionista, no caso, passa só a prescrição. A dieta. Aqui, ó, Bertis, vai comer isso aqui de manhã, vai comer isso aqui na hora do almoço e à noite. Aí você chega o mês que vem, você engordou. Pô, cara, não seguiu? Como assim você não seguiu? E se eu não entendo que no final da tarde é o momento que você tá sozinho em casa, que sua mulher te largou e que você fica lá e você abre um pacote de Ruffles e depois de sonho de valsa pra comer sozinho. Se o nutricionista não entende isso, ele não vai conseguir tratar, ele não vai conseguir mudar a sua dieta. Então, essa questão de comportamento alimentar é importantíssimo. Aliás, transtorno alimentar é uma da parte da psiquiatria que é mais difícil de tratar. Com certeza. É mesmo? Engloba vários fatores, né? E precisa de vários profissionais envolvidos. Isso que eu ia falar, também. precisa de uma equipe multi aí. Tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, às vezes a pessoa, no sentido da atividade física, um educador físico, né? Sim, sim. Mas Cara, tá evoluindo bastante nesse sentido, né? Tem muito remédio novo aí aparecendo aí que a galera tá usando e tá fazendo um efeito muito bom. Então, e o que eu ia falar era sobre isso. Tem muito medicamento novo, mas me parece que a galera tem usado os medicamentos mais como dependência do que como solução, sabe? O cara fala assim, eu vou usar aquilo ali que é bom, e ele acaba viciando o medicamento. O que a gente percebe é que as pessoas não buscam tratamento, por exemplo, assim, no sentido de pensar que há um transtorno alimentar. Elas buscam tratamento para emagrecimento. Então as pessoas elas querem emagrecer. Então é assim que elas veem a questão do peso. Não é tipo, eu tenho uma compulsão alimentar, eu vou tratar a minha forma de comer. Não, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer, porque daqui um mês eu tenho uma viagem, assim por diante. E aí a gente vê que as pessoas acabam tentando achar as vias mais rápidas, mais fáceis. E isso às vezes nem sempre vem de um médico. Nem sempre a pessoa passa ali por um endocrinologista, algo assim. A pessoa, ela escuta um amigo falar, ela escuta um familiar falar, um vizinho falar. Alguém fala, eu tomei esse remédio aqui, foi bom, toma. Isso é o que mais acontece no Brasil. As pessoas escutam mais terceiros do que o próprio médico. Então, assim, a gente, né, eu não sou endocrinologista, mas o que eu tenho visto é que tem saído remédios mais novos para ajudar no emagrecimento, né? Então, tem o Ozempic, que tá bem famoso, a semaglutida, que fala? Saxenda, né? Saxenda, outras medicações que têm saído, claro que não são medicações que a gente usa, porque é mais da parte do endócrino para emagrecimento.
Só que eu me preocupo porque eu acho que é importante que a pessoa... É legal que ela emagreça, eu acho que emagrecimento é importante pra saúde, né? E pra estética, que melhora a autoestima, bem-estar consigo mesmo, assim por diante. Mas também é importante ela entender a questão comportamental e ambiental do que traz, talvez, a dificuldade de perder peso ou a facilidade de ganhar peso. E se ela se pauta só na questão do eu quero emagrecer, possivelmente ela vai ter muita dificuldade para fazer isso aí. É complexo mesmo. Mano, É complexo porque, assim, eu sempre pergunto, né, quando o paciente vem com essa queixa de... Nunca vem só eu quero emagrecer, né? Vem assim, eu sou ansioso, quero emagrecer, eu tô assim, quero emagrecer, né? São várias coisas juntas. Ou aquela coisa, né, de esse remédio não engorda, né? Esse remédio que estão passando não engorda, né? O medo de engordar É um medo que eles têm de com o tratamento psiquiátrico. Uma das perguntas que eu faço, né, se você chega e fala, Ju, tô acima do peso, eu sempre pergunto sua opinião mesmo. Então, quantos quilos você pesa? Peso 80 quilos. Qual que é o seu peso ideal? Na sua cabeça. Aí você fala, meu peso ideal seria 70 quilos. Então, 10 quilos que você tem que perder. Qual foi a última vez que você pesou 70 quilos na sua vida? Eu tinha 18 anos. Beleza, fazem 30 anos que você estava no seu peso ideal. Você concorda comigo que a gente tem que perder esse peso em um ano e meio? 10 quilos dá pra perder em um ano e meio. sim. A pessoa quer perder em um mês com o Ozempic. Então, assim, a questão é que as pessoas estão usando essa medicação, é uma medicação muito bem-vinda, muito principalmente pelo tratamento do diabetes mesmo, essas canetas, né, que são os análogos de GLP-1. Só que as pessoas estão usando como atalho de eu tenho uma viagem pra Angra em novembro. Até novembro eu tenho que estar com corpo porque eu quero postar foto de biquíni no Instagram. E as pessoas querem atalhos. E aí não faz atividade física, não come bem. Então, assim, todo tratamento de emagrecimento, né, deveria visar saúde em primeiro lugar. Então, da pessoa aprender a comer bem. Não é fazer regime, igual década de 90 a gente via na revista Boa Forma, né? De regime do mamão, regime da banana com água. Não, a pessoa aprender a comer bem. Mesmo que esse processo demore 1 ano, demore 2, 3 anos. Porque isso gera saúde. A pessoa não vai perder massa muscular, a pessoa não vai perder cabelo, quebrar unha. Da pessoa emagrecer com saúde. E isso não significa que o Ozempic, que essas medicações não tenham seus lugares. O que eu percebo? Tem muitos pacientes com transtorno da compulsão alimentar, e não é essa compulsão que a gente fala no termo leigo. Todo mundo fala, eu tenho compulsão alimentar. Eu sou bipolar. É diferente você ter o transtorno da compulsão alimentar, que tem vários critérios para você ter esse diagnóstico. Tem muitos pacientes com compulsão alimentar tratando com Ozempic, por exemplo, que não é o tratamento ideal, que aí o tratamento seria o Venvance. O Ozempic é mais para o indivíduo que é polifágico, então ele come muito. É o pratão de pedreiro o dia inteiro. Então, reduzir o apetite. Para reduzir o apetite de uma forma global. A pessoa que tem compulsão alimentar, muitas vezes ela come direitinho durante o dia. Ela tem um período no dia que ela tem um episódio de compulsão. Então, às vezes, durante o dia, ela come ali 2.000 calorias, tranquilo. Mas em um único episódio durante o dia, ela come mais 2.000 calorias. Então, o Ozempic não vai ajudar. Porque à noite ela vai continuar tendo essa compulsão, se ela estiver no horário noturno. Aí entraria com o tratamento com o Venvance, né? Que é a primeira linha de tratamento para compulsão alimentar. Só que aí tem muita gente que tem um comer errado, erro alimentar, não come bem, porque tá errando na alimentação. E faz uso do Venvance para emagrecer. E o Venvance não é para emagrecimento, é para o transtorno da compulsão alimentar. Entendi. Então, assim, há uma confusão danada, principalmente porque... Então os dois, né? Não sei qual que é o bom, vou tomar os dois. O Ozempic e o Saxenda vende sem receita médica, né? O Venvance não, de receita amarela, mas o Ozempic você compra sem receita. Tanto é que os pacientes que precisam mesmo, que são diabéticos, ou são os obesos que estão fazendo tratamento, muitas vezes não encontram nas farmácias. Que a galera comprou... A galera tá comprando, assim, menina novinha, que é magra, mas quer ser mais magra, tomando. E aí perde massa magra, porque não come direito, fica longos períodos em jejum. Aí chega no consultório e fala, tô desatenta, não tô conseguindo concentrar. Mas porque não come, não tá comendo direito. Então, assim, esses tratamentos que entram na interface endócrino-psiquiatria, né, que são pacientes da endócrino que tomam hormônio, às vezes, né, para emagrecimento, ou tomam essas medicações para emagrecer, acabam vindo para a psiquiatria como consequência do tratamento. Inclusive, teve uma pesquisa no norte da Europa, eu não lembro o país, que eles perceberam que os pacientes que estavam fazendo Ozempic tinham aumentado o número de suicídio. Só que eles não conseguiram comprovar causa e efeito. Então, isso não foi comprovado, mas já foi uma hipótese. Eu, assim, sempre quando eu vejo algo que já foi uma hipótese, eu abro o olho.
No sentido assim, cara, se viram alguma coisa de correlação, vamos olhar isso daqui pra frente com cuidado. Né? Então não foi provado, né, que essa população que aumentou o nível de suicídio que foi por conta do Ozempic, mas é uma coisa que já pensaram na possibilidade. Então não é uma medicação para as pessoas estarem usando porque o influencer toma sem prescrição. Quem toma Ozempic tem que ir nessas canetas, tem que ir no endocrinologista. A gente nem prescreve, né? E o Bruno, a gente não prescreve. É uma medicação do endócrino, né? Não é medicação psiquiátrica. Então, há essa confusão do que é considerado compulsão, o que é um transtorno da compulsão, o que é uma polifagia, o que é uma obesidade. Até em mim, né, Ju? Porque às vezes eles vêm pra nós querendo emagrecer. Eu falo, eu sou psiquiatra. Não, mas aí no caso do Venvance, que você prescreve aí o Venvance, né? Que seria o uso psiquiátrico pra você tirar realmente um transtorno ali. Quando eu penso num medicamento, principalmente psiquiátrico, tem que ser a dosagem sempre exatamente perfeita, não pode ser um a mais ou a menos ali, que dá, né? No Venvance, os genéricos, eles vão manter a mesma qualidade que... Ou não... Acho que não tem Venvance genérico? Vai cair a patente. E aí vai surgir. ter outras similares. Ainda, né? Ainda não. Então, a questão, Robertinho, é a seguinte... Tem a questão teórica e tem a questão prática. A questão teórica, a Anvisa permite que, a partir da quebra da patente de uma marca, haja a produção de similares com até 20% menos de bioequivalência daquela substância. Então, quando você tem uma marca inicial que é a referência, então do Venvance é o Venvance, aquela marca é a marca que, segundo a Anvisa, propicia a maior bioequivalência, a melhor medicação daquela substância. E aí, se você quebra a patente e libera para a produção de similares, eles têm essa lei aí dos 20% a menos, se for o caso. Tem pacientes que realmente não notam diferenças. Eles tomam a marca referência, eles tomam genéricos similares e não vê diferença. Tem pacientes que veem nítidas diferenças. Então, isso fica uma questão mais prática. A gente não obriga... vamos pensar, da forma de absorção do organismo de cada um. Exatamente, e a questão metabólica. A gente muda de marca, às vezes acaba tendo que aumentar a dose, né? Então, pacientes do SUS, a gente vê muito isso. Às vezes estava com 250 mg de sertralina, que é uma dose acima do que é permitido pela bula, né? Que é 200 mg. E às vezes o paciente estava no SUS, mas tinha uma condição, assim, que daria para comprar. A gente fala, compra o Zoloft, que é a marca referência. E aí o paciente, às vezes, com 100 mg já ficava bem. Então, assim, com 150 mg a menos do que a medicação que era fornecida no SUS, já ficava bem. Então, assim, isso